Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus em Mossoró, na Avenida Leste-Oeste, ao vivo, para mais uma edição da EBD em Síntese. Durante todo este período de distanciamento social, estamos aqui todos os domingos, às 9 horas, a partir do templo sede, para o estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Esse estudo bíblico da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical está sendo transmitido pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, pela TV AD, pela Rádio Libertadora, FM 96.3, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró Oficial, está transmitindo este estudo bíblico da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Queremos, neste momento, fazer uma oração a Deus para iniciar o estudo da Palavra do Senhor. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, por mais este momento de aqui estarmos na Tua presença, Senhor. Não tem ninguém aqui neste templo, ó Pai, mas centenas e milhares de pessoas nos ouve, nos assiste, neste momento, pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu favor em prol de todas essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta manhã. Meu Deus, meu Pai amado, tem misericórdia delas, ajuda, dai vitória, meu Deus, e abençoe-nos, ó Pai amado, nesta manhã, nesse estudo. Fica conosco, nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial, segundo domingo de maio. E segundo domingo de maio, comemora-se em todos os lugares o Dia das Mães. Um dia muito especial, porque Deus tem abençoado as mulheres e tem chamado as mulheres para uma missão muito importante, que é a missão de ser mãe. E nós vemos na prática, no dia a dia, que o amor de mãe aqui na terra é o maior amor que existe, é o amor de mãe. O amor de mãe é tão grande, tão profundo, que Deus, o próprio Deus na Bíblia, compara o amor de Deus ao amor de mãe. Apenas o amor de Deus é que supera, que suplanta o amor de mãe. E louvado seja Deus por todas as mães que nos ouvem. Quero agradecer a Deus e parabenizar aqui a todas as mães que são professoras da escola dominical, algumas até superintendentes da escola bíblica dominical. Deus abençoe a todas as mães. Quero também mandar um abraço, um cheiro e um abraço virtual para a minha querida mãe, que está ali na cidade de Açu. Não podemos estar juntos hoje por causa desse distanciamento social, mas eu mando aqui o meu abraço, o meu cheiro, para a minha querida mãe Chiquita, que está ali em Açu. Deus abençoe ela com muita saúde, como também Deus abençoe com muita saúde todas as mamães que nos ouve, que nos assiste neste momento. Glórias a Deus por isso. E você, você precisa honrar o seu pai, a sua mãe, porque a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Cuide da sua mãe, honre a sua mãe e valorize a sua mãe. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas da escola dominical da classe de adultos deste trimestre. Estamos no segundo trimestre do ano de 2020 e estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. As lições bíblicas deste trimestre, a carta de Paulo aos Efésios, com o tema geral: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós já iniciamos no domingo passado o estudo do capítulo 2 de Efésios, já estudamos o capítulo 1, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2 de Efésios, na lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão,
pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então, meus amados irmãos, nós vamos hoje estudar uma lição que tem como ponto central a afirmação de que os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então nós vamos no tópico 1 conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. No tópico 2 vamos explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no tópico 3 vamos afirmar que desprovidos de Deus os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, meu amado irmão, para que a gente compreenda direitinho a lição de hoje, é necessário a gente ler pelo menos aqui dois versículos da lição de hoje. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: portanto, lembrai-vos... Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui na Bíblia, na versão NVI. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, preste atenção agora no versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então aqui, nesses 3 versículos, Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 13, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre o antes e o depois dos gentios. Os gentios, antes de Cristo, era uma coisa e depois de Cristo agora é outra. Então há uma diferença muito grande de posição. Os gentios sem Jesus, eles não são nada. Mas os gentios com Cristo, os gentios crendo em Cristo e se convertendo a Cristo, eles passam a ser chamados de filhos de Deus e foram aproximados por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos mostrar que os gentios, antes da regeneração, antes da conversão, antes do novo nascimento, os gentios eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo. É importante, antes de prosseguir no estudo da nossa lição, a gente entender um pouco melhor o que é que significa essas expressões gentio, circuncisão, incircuncisão e assim por diante. Por quê? Bom, vamos um pouco lá para o Velho Testamento para compreender como tudo começou. A gente vê lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, especificamente no primeiro, que é no livro de Gênesis, que o povo, que a humanidade estava longe de Deus, afastada de Deus, e Deus resolveu, para dar continuidade ao plano dele de salvação de toda a humanidade, Deus resolveu levantar um povo na terra, constituir um povo na terra, para que este povo recebesse de Deus a revelação da sua palavra, para que este povo recebesse de Deus as instruções da lei do Senhor e pudesse ser um povo sacerdotal que fosse mensageiro e pregador da palavra de Deus para todas as demais nações. E que, a partir deste povo também, da descendência desse povo, também surgiria o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, o Messias. Pois bem, então, na formação deste povo, Deus, para formar este povo, ele chamou Abraão. Abraão morava na cidade de Ur
dos caldeus, lá na Babilônia, e Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. E assim Abraão creu em Deus, Abraão teve fé em Jeová, ele creu em Deus e aceitou a proposta, a aliança com Deus. Então Deus fez uma aliança com Abraão e a partir daí todos os descendentes de Abraão fariam parte deste povo santo, deste povo escolhido, deste povo com uma missão especial na terra, que era de receber de Deus a revelação das Escrituras e pregar a palavra de Deus para todas as demais nações, além de prover para toda a humanidade a pessoa que seria o Messias, o Salvador do mundo, aquele que iria morrer na cruz do Calvário. Então, nesta aliança de Deus com Abraão, ela foi firmada, um sinal visível e externo da aliança de Deus com Abraão e sua descendência era a circuncisão. Quando um rapaz e uma moça se casam, eles estão constituindo ali uma aliança, que é a aliança do casamento. E o sinal visível de que existe uma aliança entre aquelas duas pessoas é um anel que coloca no dedo anelar da pessoa, da mão esquerda, uma aliança. Então esta aliança simboliza que eu tenho um compromisso, uma aliança de casamento com uma mulher, que é, no caso, a minha esposa. Então, como é que foi feita a aliança entre Deus e Abraão e a sua descendência? A aliança foi feita por meio de uma marca na carne, de uma marca visível no corpo de todas as pessoas do sexo masculino descendentes de Abraão, que é a circuncisão. Então, a circuncisão, como diz aqui o nosso comentarista, no tópico 1.1 da nossa lição, consiste na remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, a circuncisão era uma cirurgia, um corte no prepúcio que era realizado no órgão sexual masculino. Evidentemente que só era circuncidado os homens, as mulheres não. Então, todos os filhos de Abraão, todos os descendentes de Abraão, todos os judeus, todo o povo de Israel, todos os judeus do sexo masculino, com 8 dias de vida, ao 8º dia de nascido, tinha a obrigação de fazer essa cirurgia de fimose, de circuncisão, de corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Este preceito na lei é com um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, todos os judeus eram obrigados a se circuncidar ao 8º dia de vida. Agora, uma pessoa que não era judeu, uma pessoa que não era descendente de Abraão segundo a carne, se essa pessoa se convertesse a Jeová, podia fazer parte do povo de Deus, mas tinha a obrigação de circuncidar, porque a circuncisão era o sinal visível, externo, de que aquela pessoa estava em aliança com Deus. Outra coisa importante, por causa disso, na Bíblia, a humanidade ela é dividida em 2 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas é a classe dos judeus. O que é que significa essa palavra judeu? Os judeus são todos os descendentes de Abraão segundo a carne. Os judeus são todas as pessoas descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Tem que seguir essa linha genealógica: Abraão, Isaque e Jacó. Então, todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó são chamados de judeus, de hebreus na Bíblia Sagrada. É o povo das promessas, é o povo de Deus do Antigo Testamento. Pois bem, e quem são os gentios? Porque aqui a nossa lição de hoje fala da condição dos gentios sem Deus. E quem são os gentios? Os gentios são todas as demais pessoas que não são judias. Então, quem não é judeu é chamado na Bíblia de gentio. Então, gentio é toda e qualquer pessoa, seja homem ou mulher, de qualquer nação, de qualquer lugar do mundo, que não seja judeu. Então, quem não for descendente de Abraão, Isaque e Jacó é chamado de gentio.
Até mesmo os árabes, que são descendentes de Abraão, mas não são descendentes de Isaac, os árabes são descendentes de Abraão, mas é pela linhagem de Ismael. Então, mesmo os árabes sendo descendentes de Abraão, eles não são judeus, eles não fazem parte da aliança lá do Antigo Testamento. Eles são considerados gentios. Então, eu sou gentio porque não sou descendente de judeu. Então, todas as pessoas que não são judias, que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a carne, são chamados de gentios. E quem não era circuncidado, ou seja, quem era gentio, era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então, você vai ver no Novo Testamento algumas palavras, algumas linguagens figuradas para se referir aos gentios. Outra denominação que a Bíblia usa para se referir aos gentios é a palavra incircunciso, incircuncisão. Então, é uma palavra usada figuradamente para se referir a todas as pessoas que não são judeus. Então, os judeus são chamados de circuncisão e os gentios são chamados de incircuncisão. Os judeus são chamados também de circuncisos e os gentios são chamados também de incircuncisos. Então, essas são as duas classes de pessoas que a Bíblia considera. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. E essa circuncisão não era uma mera cirurgia de corte do prepúcio do órgão masculino. Não era somente isso. Tinha um significado espiritual. A circuncisão, ela tinha um simbolismo espiritual, um significado religioso, porque apontava para a santificação. Quando a pessoa era circuncidada, isso significava que ela tinha uma aliança com Deus, que ela tinha um compromisso com Deus, que ela estava afastada da idolatria, afastada do mundo e estava dedicada exclusivamente a seguir ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa circuncisão também simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Porque é muito bom fazer parte do povo de Deus, é muito bom fazer parte da comunidade de Deus. Porém, isso não é só privilégio, isso também traz para nós responsabilidades. Da mesma forma como cada um de nós fazemos parte de uma família, é um privilégio cada um de nós fazer parte da nossa família, mas também é uma responsabilidade, nós temos deveres. Então, fazer parte do povo de Deus, além dos privilégios, além das bênçãos, também tem as obrigações e os deveres, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo e Deus exige de nós santidade. A Bíblia diz, tanto lá em Levítico, no Antigo Testamento, como lá em 1 Pedro, no Novo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Então, porque Deus é santo, Ele exige de todos nós que nos relacionamos com Deus também santidade, ou seja, separação do mundo, separação da idolatria, servir somente a Deus, separação das coisas do mundo. Então, a circuncisão era algo tão sério que os judeus recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. Os judeus, no seu zelo religioso exagerado, os judeus, no seu zelo religioso excessivo, chegava até mesmo a se distanciar fisicamente dos gentios, não sentavam na mesa para comer com eles. Os judeus, infelizmente, foram um povo que cometeu muitos pecados de legalismo religioso, pecados de moralismo religioso que foram duramente condenados por Jesus no Novo Testamento, chegando ao ponto de Jesus chamar eles de hipócritas e de sepulcros caiados, porque eles se
distanciaram demais das outras pessoas, dos gentios, e se achavam que muito santos e exclusivos. Eles achavam que a salvação era só para eles. Mas a Bíblia é clara, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, Israel, a salvação não era só para Israel. Estava começando por Israel, mas Israel era um povo sacerdotal que estava recebendo de Deus a revelação das Escrituras, recebendo de Deus o plano da salvação. Deus estava executando o plano da salvação por meio daquele povo, mas a palavra do Senhor tinha que correr velozmente em toda a terra. Israel deveria falar do Messias para todas as nações. Então, a circuncisão do coração, esta é a mais importante. Do mesmo jeito que um casamento entre um homem e uma mulher, não é importante somente a aliança física no dedo. A aliança física do dedo, ela é um símbolo de uma aliança de amor real que existe no coração. Isso que é importante. Isso que é importante. Nós não podemos achar que o sinal físico é mais importante do que a realidade. Tem muita gente aí que está com aliança no dedo, mas trai o seu cônjuge. Então, essa aliança não vale de nada, mesmo que carregue a aliança no dedo, mas na prática, trai o cônjuge, quebrou a aliança. Então, Israel, por muitas vezes, quebrou a aliança com Deus. Israel, embora tivesse o templo, embora praticasse o culto a Jeová, embora Israel lesse as Escrituras, estudasse as Escrituras, embora Israel fizesse muitos rituais religiosos, muitos sacrifícios, todavia, em muitos momentos da história de Israel, Israel estava desviado, estava longe de Deus e afastado de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas em Israel eram circuncidadas somente na carne, eram circuncidadas apenas no seu corpo, na carne, mas não eram circuncidados no coração. Eles não serviam a Deus de coração, não tinham a fidelidade ao Senhor. Então, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A verdadeira circuncisão, diz aqui o Antigo Testamento, como também o Velho Testamento, a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, no coração, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, segundo Romanos 2:29. Assim, meus irmãos, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, na época do Velho Testamento, para você saber se alguém servia a Deus ou não servia a Deus, o principal sinal externo e visível era saber se a pessoa era circuncidada ou não. Se a pessoa fosse circuncidada, era sinal que ela fazia parte da aliança com Jeová. Mas, irmãos, no Novo Testamento, nós vemos que enfatiza-se que a verdadeira circuncisão é aquela do coração e não da carne. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: de nada vale ser circuncidado ou não. De nada vale o fato de você ter o seu prepúcio cortado, o fato de a pessoa ser circuncidada ou não ser circuncidada, isso não tem nenhuma importância para a salvação e para o relacionamento com Deus, porque estamos agora vivendo debaixo de uma nova aliança, estamos agora vivendo regidos por um novo testamento, baseado no sangue de Jesus Cristo. Então diz aqui Gálatas 6:15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova
criatura. O que importa é a pessoa ter passado pelo processo de regeneração. O que importa é a pessoa ter nascido de novo. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. É o que diz a Bíblia em 2 aos Coríntios 5:17. Então, meu amigo, minha amiga, para servir a Deus, para estar na presença de Deus, é necessário passar pelo processo do novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Glórias ao nome de Jesus. Dando continuidade aqui, tópico 1.3 da nossa lição. Tópico 1.4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Por quê? Judeus se convertiam a Cristo, vinham para a igreja, inclusive a igreja no início era formada na sua maioria por judeus que se converteram a Cristo. Mas o evangelho foi também sendo pregado para os gentios, porque a salvação é para todos. João 1:12 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele veio trazer salvação não somente para os judeus, mas também para os gentios. A igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, o povo de Deus atualmente aqui na terra, é composto por pessoas, seja judeus ou gentios, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer lugar. Todas as pessoas que se converterem a Cristo, elas são parte do povo de Deus. Então, na nova aliança, no Novo Testamento, não tem mais esse negócio de circuncisão ou incircuncisão. A gente leu aqui, Gálatas 6:15. Isso não tem nada a ver mais, não importa mais. Porém, no início da igreja, não foi fácil para os judeus convertidos a Cristo aceitarem isso. Então, o que acontece? Pessoas, judeus eram evangelizados, aceitavam Jesus, vinham para a igreja. Pessoas que não eram judeus, os gentios, também eram evangelizados e vinham para a igreja. E dentro da igreja existiam essas duas classes de pessoas, judeus e gentios. E houve, no início da igreja, algumas dificuldades entre esses dois grupos. Por quê? Porque os judeus convertidos a Cristo, eles queriam obrigar os gentios a ser circuncidados, igual como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando uma pessoa gentia se convertia a Jeová, ou seja, virava um prosélito, então essa pessoa era obrigada a circuncidar para provar que fazia parte agora do povo de Deus. Mas no Novo Testamento isso não existe mais. No Novo Testamento isso foi abolido. O que importa no Novo Testamento é que a pessoa tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, houve essa discussão no início da igreja, porque uns defendiam que os gentios tinham que circuncidar para poder ser salvo. E outros diziam que não, os gentios não precisam ser circuncidados para ser salvo, não. Foi necessário um concílio, foi necessário uma convenção de pastores e presbíteros ali da igreja primitiva. Esse concílio, esta convenção de pastores e bispos e presbíteros foi realizada lá em Jerusalém, que era a igreja mãe, lá em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 15. Atos capítulo 15 está escrito lá. Então houve todo um debate. Alguns defendiam que os gentios tinham que circuncidar para poder ser salvo, e outros, como o apóstolo Paulo, defendia que não era necessário os gentios circuncidarem para ser salvo, porque agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, baseada no sangue de Cristo, esse negócio de circuncidar ou deixar de circuncidar, isso não tem nenhuma importância. O importante é a pessoa ser uma nova criatura em Cristo. Então, na nova aliança, como diz Filipenses 3:3, a circuncisão somos nós,
que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, não confiamos neste sinal visível externo da circuncisão, nós confiamos em Cristo. Então, na nova aliança, temos liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 2 a 4, diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir a lei. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém será justificado diante de Deus por meio de rituais religiosos. Ninguém será justificado diante de Deus por causa da prática de algum ritual religioso, porque é a nossa fé em Jesus Cristo que nos justifica. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não confie, meu irmão, na sua capacidade de cumprir os rituais da sua religião. Não confie na sua capacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Não confie na sua capacidade de cumprir os usos e costumes da sua igreja, porque você é falho, você é pecador por natureza. Somos pecadores por natureza, somos vasos inacabados nas mãos do oleiro e somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Não confie na sua bondade, nós somos pecadores por natureza. Nós pecamos porque somos pecadores por natureza. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é a sua autodisciplina, não é a sua capacidade de querer, não é a sua boa vontade de querer ser um cidadão de bem, uma cidadã de bem que vai te redimir, que vai te salvar. Não confie nisso, não confie nisso, confie na graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aleluia. Os gentios, conforme o tópico 2 da nossa lição, eles eram estranhos ao concerto da promessa, Diz aqui em Efésios 2:12, naquele tempo, os estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Estavam longe de Cristo. Todos nós vivíamos afastados de Deus. Antes da regeneração, antes da nossa conversão, nós vivíamos imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Há um ditado aí no mundo muito popular que as pessoas dizem: eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, essa afirmação, ela não tem base nas escrituras sagradas. A Bíblia Sagrada diz que todos os homens, que todos os seres humanos são criaturas de Deus e não filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, por isso a vida humana é muito digna, porque cada ser humano, seja lá quem for, ele é imagem e semelhança de Deus. Porém, isso não o torna automaticamente um filho de Deus, não. A Bíblia diz: mas a todos quantos receberem a Cristo, Deus dá a eles o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos de Deus são somente as pessoas que se convertem a Cristo, as pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, antes de ser crente, antes de conhecer a Deus, nós
vivíamos uma vida sem Cristo, sem Deus, sem paz e sem salvação, e indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Meu amado irmão, mas agora Deus abriu os nossos olhos. A Bíblia diz que quando estávamos no mundo, a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que os incrédulos não compreendam, não enxerguem e não percebam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas quando a pessoa se converte a Cristo, aleluia, Deus tira dos nossos olhos essas escamas espirituais que impedem de enxergarmos a beleza do Evangelho. Estávamos separados da comunidade de Israel. Nós gentios estávamos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podíamos usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. A descendência de Abraão, segundo a carne, era privilegiada, mas biblicamente a gente vê que o verdadeiro israelita, como diz a Bíblia, não é aquele que é circuncidado na carne, mas circuncidado no coração. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, e todos aqueles que são justificados pela fé em Cristo, esses são descendentes de Abraão. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo que eu e você não seja judeu, mesmo que eu e você seja gentil, nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão é o nosso pai na fé, é o pai espiritual de todos aqueles que creem. E esta é a verdadeira paternidade, glórias ao nome de Jesus. Entretanto, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Então, já prevendo a salvação dos gentios, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditos todos os gentios que crerem no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29, diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A igreja é o povo da terra onde há a maior inclusão. Aqui na igreja nós temos pessoas de todo tipo. Na igreja abriga pessoas de todas as raças. A igreja abriga pessoas de todas as classes sociais, porque todos nós somos nivelados em Cristo como servos e servas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, na nova aliança em Cristo Jesus, não interessa, não importa se é judeu, se é gentil, não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa qual é a sua família de origem, não importa o seu pedigree, não importa se você tem sangue azul, sangue vermelho, não importa quem você é, não importa qual é a sua história passada, mas em Cristo todos nós somos novas criaturas, somos regenerados por Cristo, nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, e em Cristo todos nós somos filhos e filhas de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tópico 2.3, quando estávamos no mundo, quando não conhecíamos a Cristo, nós éramos alienados aos pactos das promessas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, da chegada de Jesus. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Deus fez aliança, Deus fez pacto com Abraão, Deus fez aliança e pacto com Moisés e aliança e pacto com Davi. Nós estávamos longe disso, eles eram judeus, Abraão, Moisés, Davi eram judeus, inclusive também Jesus era judeu, Paulo era judeu, louvado seja o nome de Jesus. Nós éramos gentios, então os gentios não tinham noção desses pactos,
Os gentios não tinham noção dessas promessas e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Estava vivendo no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, sem esperança e sem promessa. Mas, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, aleluia, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Glórias ao nome de Jesus. Antes de Cristo, nós não éramos nada, e agora, em Cristo, nós somos filhos de Deus. Não para a gente se gloriar, não para a gente ficar orgulhoso, não, Senhor, mas para sermos gratos a Deus, para adorarmos ao Senhor, para não negligenciarmos esta tão grande salvação que Ele nos concedeu. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Glórias ao nome de Jesus. Estávamos alienados das promessas, mas agora temos esperança. Nós temos esperança, estamos vivendo no mundo, nós estamos vivendo essa crise atual na saúde pública em toda a terra. Todas as nações estão sendo assoladas por este novo coronavírus, mas nós que cremos em Cristo, nós que temos a esperança da vida eterna, nós que cremos em um Deus todo-poderoso, que tem poder para intervir em toda e qualquer situação, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Aleluia! Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glórias ao nome de Jesus. Não perca sua fé em Deus, meu irmão. Não perca sua esperança no Senhor. Aleluia. Do Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Clame a Deus, busque socorro no Senhor, ore ao Senhor, fale com Deus, converse com Deus, se expresse diante de Deus. Aleluia, Ele não está longe, Ele está perto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glórias a Deus. No desespero, não procure tomar atitudes extremas. Na angústia, na ansiedade, na depressão, não pense que as soluções humanas vão resolver. Não ouça a voz do adversário. O diabo tem tentado oprimir muitas pessoas, pegando as pessoas em momentos de vulnerabilidade, porque o que estamos vivendo neste momento de pandemia tem deixado muitos corações vulneráveis, muitas pessoas com estrutura emocional e psicológica e espiritual vulnerável, e o diabo se aproveita desta situação para colocar sentimentos de depressão no coração das pessoas, para colocar sentimento de pavor e medo no coração dessas pessoas. Mas eu quero te dizer nesta manhã, repreenda este sentimento em nome de Jesus, confie no poder de Deus. Aleluia, Deus vai consolar você, Deus vai dar vitória a você. Aleluia. Você que é mãe, você que é pai, ao ver o seu filho passar por dificuldades, nós que somos pais, ao ver os nossos filhos passando dificuldades e tribulações, a gente sente com eles e a gente quer ajudar eles e faz de tudo para ajudar eles. Quanto mais o nosso Pai Celestial, aleluia. Deus disse, ainda que uma mãe chegue a esquecer do seu filho, a quem amamenta, todavia eu não esquecerei de ti. Glórias ao nome de Jesus. Confie no nosso Pai eterno, confie no nosso Pai Celestial. Ele é poderoso para cuidar de você em momentos de crise e de tribulação. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Deus não nos desampara. Confie no Senhor. Tópico 3. Estávamos sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Tópico 3.1. Desprovidos de esperança. Essa é a maneira que vivíamos no mundo.
Esta é a maneira que vivíamos antes de conhecer a Cristo. A palavra esperança traz a ideia de confiança. Aquele que espera, confia. Aquele que tem esperança, não perde a confiança. Alguns dizem por aí que a esperança é a última que morre. A esperança não morre, meu irmão. A esperança não morre. Glórias ao nome de Jesus. A tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. É o que diz a Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo 5. Estais passando tribulação? Estais passando tribulação por causa desta pandemia do novo coronavírus? Saiba de uma coisa, a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Busque auxílio do Senhor, busque socorro do céu, que Deus vai te ajudar. Deus vai te dar sabedoria a lidar com esta situação. Deus vai te orientar em como lidar com essa situação, para diminuir os impactos dessa tribulação na sua vida e na vida da sua família. Glórias ao nome do Senhor. Vamos nos refugiar em Deus. A ideia de confiança nas Escrituras, a ideia de esperança é de confiança. O seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. A promessa de Deus é que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vocês passarem pelas águas, eu estou lá com você. Se vocês passarem pelo fogo, eu estou lá com você. Se vocês passarem pelos espinhos, eu também estou lá com você. Deus, irmãos, está conosco em toda e qualquer situação. Aleluia! Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Disse o apóstolo Paulo, porque, irmãos, nós temos que aprender a lidar com toda e qualquer situação com a ajuda de Deus. Sozinho é difícil. Sem Deus não conseguimos, mas com a ajuda de Deus a gente vai vencer em nome de Jesus. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Até mesmo os gentios, além de desconhecer, além de ignorar as promessas de Deus, também eram rebeldes contra Deus. O capítulo 1 de Romanos capítulo 1 fala da depravação total da humanidade, da depravação total dos gentios, e Romanos 1:18 diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Então, eles estavam longe e afastados de Deus. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Quantas pessoas vivem no mundo com medo de morrer? Quantas pessoas vivem no mundo com medo de ir para o inferno? Muitas pessoas não têm até nem tanto medo de morrer, tem medo do que vem depois da morte. E você, meu amigo, você, minha amiga que nos ouve nesta manhã, você tem medo da morte ou você tem medo do que virá depois da morte? Porque a Bíblia é muito clara que depois da morte segue-se o juízo. A vida não cessa com a morte física. A nossa existência é eterna. Glórias a Deus. A gente foi criado, a gente tem uma origem, tivemos um início que foi na nossa concepção, a concepção de cada um de nós lá no ventre da nossa mãe. Mas a partir da nossa concepção, a nossa vida é eterna. A nossa vida nunca vai ter fim. A Bíblia diz que nós vamos existir eternamente, seja existir eternamente com Deus no céu, ou existir eternamente longe de Deus no inferno, na companhia do diabo e dos demônios. Essas são as duas rotas, esses são os dois destinos, estes são os dois caminhos que a Bíblia diz. E muita gente vive no mundo com medo de morrer e ir para o inferno. Saiba de uma coisa, meu irmão, meu amigo, isso aí
é porque está faltando a esperança de Cristo na sua vida. Se você tem medo do que possa acontecer após a morte, é porque você ainda não se converteu a Cristo, é porque você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é porque você ainda não passou pelo processo da conversão e da regeneração. Mas nesta manhã, você pode, aí mesmo onde você está, dobrar os seus joelhos, orar a Deus e confessar os seus pecados ao Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, e Deus vai te dar esperança, Deus vai te dar certeza de salvação, porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E aí você vai viver no mundo com esperança, com certeza de vida eterna. E também, por fim, tópico 3.2, estávamos também no mundo sem Deus. Vivíamos sem Deus no mundo, por meio de seu paganismo, por meio do paganismo dos gentios, eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, louvemos a Deus pela nossa salvação. Agradeçamos ao Senhor por uma tão grande salvação que Ele nos concedeu. E a Bíblia nos recomenda a não negligenciarmos esta tão grande salvação. O que Deus fez por nós foi muito grande. O que Deus fez e faz por nós é muito significativo para a gente não levar a sério isso. Não brinque com a sua fé, não brinque com a sua vida espiritual. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o coração e viva na presença dEle. Ande na presença do Senhor. Concluindo a nossa lição. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, aleluia, o divisor de águas. Antes era assim, o antes era nada bom, mas um dia aconteceu algo na nossa vida que mudou toda a nossa história, que foi o nosso encontro com Cristo. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Então, um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, assim nós chegamos ao final do estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste trimestre. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Quero continuar orando por você. Vamos continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que Deus dê vitória, para que Deus ajude. Oremos, irmãos, pelas nossas autoridades federais, estaduais e municipais, por todos aqueles que estão em eminência, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê direção, para que as nossas autoridades parem de brigar, e algumas até parem de roubar, porque infelizmente tem autoridades aí que estão roubando na compra de equipamentos hospitalares, desviando dinheiro público, Isso é uma vergonha, é um crime muito grande contra toda a população. Vamos orar para que Deus retire desses cargos públicos essas pessoas que estão desviando recursos públicos, essas pessoas que estão sendo negligentes em cuidar das pessoas e da sociedade. Vamos orar para que haja um clima mais de paz e de acordo e de harmonia em nosso país, para que os problemas sanitários, os problemas de saúde e os problemas econômicos gerados por esta pandemia possam ser resolvidos e superados o mais rápido possível. A Bíblia diz que nós devemos orar para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, e esta vida tranquila e sossegada, meus irmãos, minhas irmãs,
depende dessas autoridades viverem em mais harmonia e pararem de pensar somente neles e pensar na população. Vamos orar a Deus, para Deus dar vitória, para Deus ajudar. Você que está passando alguma luta, que está passando alguma necessidade, vamos orar para Deus abrir as portas e socorrer você. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, queremos agradecer a Ti, Jesus, porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor nunca nos deixa, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso refúgio. Eu quero pedir a Tua bênção e a Tua graça, ó Pai, em favor das nossas autoridades. Meu Deus, tem misericórdia delas, ajuda, abençoa, Senhor, dê sabedoria a elas, repreende, Senhor, esses demônios que ficam colocando ódio de uns contra os outros, que ficam semeando discórdias e desarmonia entre as autoridades, e o povo é quem sofre com isso, ó Pai. Tem misericórdia e ajuda, meu Deus, abençoe, Senhor, para que possamos ter uma vida mais tranquila e sossegada. Meu Deus, meu Pai, repreende a ação deste vírus, ó Deus, ajuda, Senhor, cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão nos leitos de hospitais, cuida aqueles que estão na UTI, aqueles que estão em casa. Tem misericórdia, meu Deus, ajuda, Senhor amado, cura não somente, Senhor, dos efeitos diretos do vírus, como também dos efeitos indiretos. Meu Deus, abre as portas para aqueles que estão desempregados, abre as portas para aqueles que estão sofrendo de uma forma ou de outra por causa desta pandemia. Ajuda, socorre, meu Deus, e abençoa, ó Pai. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar, ouvintes da Rádio Libertadora, TV AD, Facebook e YouTube. Deus abençoe vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém.